Fala pessoal, beleza? Alessandro aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo para você fechar o seu primeiro contrato de manutenção preventiva. Então, se você tem empresa de ar-condicionado, se você quer fechar contratos de manutenção preventiva, mas não sabe nem por onde começar, então pega papel e caneta para anotar aqui esse passo a passo e aplicar na sua empresa e começar aí a fechar os seus primeiros contratos de manutenção. Uma das reclamações mais frequentes que eu escuto do pessoal que tenta vender contrato e não consegue é que os clientes não querem fechar o contrato, ok? E um dos motivos para isso ser tão comum é que as pessoas tentam vender contratos para todo mundo. E isso é um erro, porque simplesmente todo mundo não é o seu cliente. A primeira coisa que você tem que saber é que todo mundo não é o seu cliente. Então, a gente entra aqui no nosso primeiro passo, desse passo a passo, dessa estratégia, que é definir o perfil do cliente ideal. Então, quando eu falo que todo mundo não é o seu cliente, é simplesmente assim: você não pode oferecer o serviço de contrato para um cliente que não tem interesse nesse tipo de serviço, ou melhor, ele não tem necessidade, ou melhor ainda, ele não tem nenhuma dor relacionada com esse serviço. Então, se o cara não tem problema com o ar-condicionado, ele não tem por que fechar um contrato, né? Não dá dor de cabeça para ele, então por que ele vai procurar esse tipo de solução? Então, em primeiro lugar, você tem que definir o perfil do seu cliente. Quando você define o perfil do cliente, quando você sabe para quem você está vendendo, quem é o cliente ideal, é muito mais fácil a sua proposta ser aceita, é muito mais fácil o cliente ter interesse em fechar aquele produto. Ele precisa daquilo, porque ele sabe que se ele não tiver, ele vai ter problemas. Então, vamos lá. Passo 1, definir o perfil do cliente ideal. Então, como é que é isso? Primeiro critério, não vou prospectar clientes, não vou procurar locais onde esse local pode funcionar sem o ar-condicionado. Ou seja, se o ar-condicionado estiver desligado, esse lugar continua funcionando. Porque se esse cliente funciona sem ar-condicionado, ele não tem motivo para ter um contrato de manutenção. Você consegue entender? Ele precisa, esse local, ele não pode funcionar, em hipótese alguma, né, se o ar-condicionado parar de funcionar. Então, parou o ar-condicionado, o estabelecimento da pessoa tem que fechar. Outro critério, precisa ter uma quantidade maior de aparelhos de ar-condicionado. Então, não tenta vender contrato para quem tem 3 aparelhos de ar-condicionado, para quem tem 5 aparelhos de ar-condicionado. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Você pode, mas você vai aumentar suas chances de fechar num lugar que tenha bastante aparelho. 15 aparelhos, 20, 30, 50, 100 aparelhos. Por quê? Quanto mais ar-condicionado a pessoa tem, mais problema ela tem. Então ela tem mais dor, ela sofre mais com o ar-condicionado. O ar-condicionado traz mais problema para ela. Então é muito simples. Quem tem ar-condicionado tem problema. Todo ar-condicionado vai entupir o dreno em algum momento ele vai ficar com mau cheiro, em algum momento ele não vai gelar, em algum momento ele vai ficar soltando fuligem, ou seja, o ar-condicionado ele vai ter problema, em algum momento ele vai ter problema. E é muito importante que isso aconteça, né? Não que a gente quer o mal do cliente, etc. Também sabe que é um processo natural, porque a primeira função do aparelho de ar-condicionado é filtrar o ar do ambiente. Então, quando ele filtra o ar do ambiente, ele obviamente está carregando para dentro do aparelho todas as impurezas do ar. E isso, com o tempo, vai acumulando ali aquela sujeira, e aí a gente sabe o que vai acontecer, né? Lodo, musgo, mau cheiro, a questão dos fungos, das bactérias, ou seja, tudo dentro de um aparelho que não tem cuidado. Então, quanto mais aparelhos naquele ambiente, mais fácil é, né, do cliente ter problema com o ar-condicionado. Se ele tem problema, ele tem dor, ele precisa de uma solução, ele precisa de um remédio. E esse remédio é o seu serviço, tá? Outro detalhe é quantidade de pessoas. Locais com muitas pessoas, seja pessoas fixas ou pessoas flutuantes, por exemplo, seja um escritório que tem 50 pessoas, que só ficam aquelas 50 pessoas lá, né? Ou um local, por exemplo, uma loja, uma clínica médica popular, por exemplo, em que você tem o staff interno, você tem os funcionários internos daquela clínica, mas tem todos os clientes que chegam ali. Ou uma loja de shopping, por exemplo, tem os vendedores, o gerente, mas tem todos os clientes que circulam naquele local. Então, quanto mais pessoas tiver nesse ambiente, mais reclamação vai ter quando o aparelho estiver com entupindo dreno, mau cheiro, gelando, não gelando direito, ou parar de funcionar, ok? Então, mais pessoas, mais reclamação. Aumenta a dor, aumenta o problema e o cliente precisa ainda mais do remédio certo, que é o seu serviço. Ok? Então, um cliente que tem, quando você define o perfil desse cliente, você vê que vai ficando mais fácil de você identificar ele. Outro critério é atender clientes somente no raio de 15 km. Por quê? Porque no raio de 15 km você otimiza o custo, otimiza tempo de atendimento, ou seja, você não está na zona sul da sua cidade, não é legal atender um cliente na zona norte, por exemplo, ou na zona leste, ou vice-versa. Você está na zona leste e atender um cliente que fica no extremo sul da sua cidade, ou
estar numa cidade e atender clientes de outras cidades, ou seja, né, isso para cidades pequenas até seja viável, mas para grandes cidades, grandes centros é algo inviável. Então quando você faz isso, você consegue otimizar toda a sua força de trabalho de campo, né, para dar atendimentos mais rápidos e atendimentos mais eficientes e concentrar sua energia num único lugar, porque você tem muito clientes em pequenas áreas, você não precisa ficar se deslocando muito longe para fazer isso. Tá? Então esse é um critério. Se você acha que o seu raio de 30 km, ou se você acha que o seu raio de atendimento é de 1 km, quem define isso é você, porque é o seu perfil de cliente ideal. Tá? Então é importante você definir isso, porque senão você ficar atendendo, vai estar disponível para todo mundo em todos os lugares. E isso não é bom. Tudo não é o seu cliente, todo mundo não é seu cliente, todos os lugares também não é o seu cliente. Você tem que ter o seu perfil de cliente ideal. Quando você tem o seu perfil de cliente ideal, fica muito mais fácil de você conseguir fechar aí o teu primeiro contrato. Então, com base nisso, né, vamos imaginar aqui um cenário. Academias, né, um bom perfil de cliente. Escolas, um bom perfil de cliente. Escritórios com muitas pessoas. Clínicas médicas populares, como eu já falei, que tem muita circulação de pessoas. Lojas de shopping, né. Então, imaginar todo tipo de local, né, que tem esses critérios, porque uma vez que eu tenho isso, fica muito mais fácil, né, de você ser assertivo na prospecção do seu cliente, você saber o que você vai falar com esse cliente, fica tudo muito mais fácil para você, né, muito mais fácil porque você vai com assertividade nesse cliente, ok? Essa estratégia é uma estratégia que você vai até o cliente, ok? Não é o cliente que está vindo até você. Então, você tem que ser muito assertivo no seu trabalho. Você tem que ser um atirador de elite. Você tem que olhar o mercado, ver quem são os clientes que você quer atender, no perfil que você quer atender, ir lá e captar eles, ir lá e buscar eles, tá bom? Legal, você já sabe como definir o seu perfil de cliente ideal. Mas e agora? Como é que você faz para achar esses clientes, né? E uma das estratégias mais simples de fazer isso é usando uma ferramenta que você conhece, mas que talvez você nunca usou para prospectar clientes, que é o Google Maps. Então, assim, no passo 2, a gente vai usar o Google Maps para consultar, para achar os clientes que a gente entende que está dentro do nosso perfil, ok? Tudo isso de casa, sem precisar gastar gasolina, sem precisar pegar trânsito, simplesmente algumas horas por dia, você pode se dedicar a isso 1 hora por dia, 30 minutos por dia, para sempre estar procurando clientes em potencial na sua região e depois fazer o contato com eles, que eu já vou mostrar no próximo passo. Então vamos lá, como é que a gente faz para achar cliente no Google Maps? Primeiro detalhe, a gente vai definir uma região que é do nosso interesse. Então, no meu caso aqui em Salvador, eu vou definir que eu quero atender clientes dentro desse raio aqui, que inclui essa localidade aqui, que é o bairro da Pituba. Então, a primeira coisa que ele me faz, ele me marca aqui no mapa, né, onde é que fica esse bairro. Né? O próximo passo é só fazer o quê? Clicar aqui em próximo. O que ele faz? Ele bloqueia e aí eu só vou pesquisar dentro do bairro da Pituba. Não vou ficar pesquisando no mapa todo, não vou ficar pesquisando na cidade toda. Eu vou pesquisar só naquela localidade onde eu tenho interesse em fazer, onde eu tenho interesse em ter clientes de contrato. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou digitar aqui um tipo de cliente. Olha, eu quero saber quem são as academias desse local. E aí o que ele faz? Ele me marca quais são as academias aqui, quais são as academias dessa região. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e clicar no mapa aqui diretamente, ou clicar aqui na listagem, né? Então, vamos colocar aqui, vamos olhar essa daqui, ó, Selfit Academia. Vamos ver qual que é. Fica na rua tal, tem um site tal, né? Não tem o telefone dela aqui, mas não é difícil de achar, porque é só digitar o site, a gente acha o telefone. Mas o que eu quero ver aqui? Eu quero ver esse local, eu quero ver essa estrutura. Então, para saber se aquele cliente ele tem o perfil, né? Ele vai ter o meu perfil de cliente, se ele é o meu cliente ideal. Então, olhando aqui esse cliente, eu já vejo que ele é um prédio. Se ele é um prédio, logo ele atende muitas pessoas. Legal, já atendeu o meu primeiro critério. Segundo critério, olha que estrutura bacana, né? Você vê que o cliente tem uma estrutura muito legal, muito bacana mesmo. Ó, já tem um ar-condicionado aqui, já estou vendo uma piso-teto aqui, né? Deve ter mais aparelhos aqui. Então, numa estrutura dessa daqui, com certeza deve ter aí na ordem dos 15 aparelhos, até 20, né? Então, você vê que é uma estrutura muito bacana. E aí eu te pergunto, você acha que um local desse, quando o ar-condicionado aqui para de funcionar, você acha que isso aqui está vazio no horário de pico? Né? Você acha que tem poucas pessoas aqui no horário de pico, nesse ambiente? Não, né?
Isso é um ambiente lotado de alunos no horário de pico de academia, que é o quê? Na parte da manhã ou na parte da noite, né? Você vê outra pisteta aqui. Então, esse local aqui deve ter muitas demandas, né? Primeiro, o ar-condicionado deve ter muita reclamação quando para de funcionar, quando fica pingando água, quando com mau cheiro. Ou ele não atende, não climatiza esse local de uma forma adequada, e de repente ele precisa de um projeto de redimensionar o ar-condicionado. Ou seja, é um local que, se você for olhar, ele, né, tá dentro do meu perfil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados desse cliente, ó, outra máquina aqui, vou pegar os dados desse cliente e vou colocar na minha planilha de prospecção, né? Se você não tem planilha de prospecção, não sabe, basicamente é isso aqui, ó. Você vai pegar uma planilha Excel, você vai preencher ela, ok? Você vai preencher ela aqui com todos os dados do seu cliente e com os dados do cliente potencial, e aí você vai colocar ele numa sequência aqui para você ir ligando para esses clientes, ok? Que é basicamente fazer o follow-up, que eu já falo já no próximo vídeo. Se você quer ter essa planilha, no final do vídeo eu vou deixar um link para você fazer o download dela gratuitamente, tá? Então fica aí até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou disponibilizar essa planilha para você gratuitamente, tá? Aqui mostra o passo a passo para conseguir o primeiro contrato, e também tem essa planilha para você fazer o download aí para usar, tá bom? Poxa, legal. Cliente legal. Então, o que eu faço? Faço lá. Se eu quero um outro perfil de cliente, vamos colocar aqui clínica... Eu falei, vamos lá. Clínica médica. Clínica médica. Vamos ver o que eu tenho aqui de clínica médica. Você não vai bater na porta de uma clínica, por exemplo, que tem uma pessoa trabalhando, duas pessoas atendendo. Não vai funcionar, entendeu? Você tem que procurar lugares onde o ar-condicionado é um problema. SOMED Day Hospital, sei lá. Vamos ver isso aqui. Endereço tal. Aqui no Google até mostra o horário de pico desse local. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha o tamanho do prédio. Pode repetir o que você gostaria que eu fizesse? Olha, então aqui. É um prédio grande, né? Você vê que é um prédio grande, provavelmente atende muitas pessoas, ok? Não tem aquela visão não tem aquela visão interna, mas tem aqui do lado de fora, dá para ver que é um prédio. Então, provavelmente é um cliente que eu vou colocar na minha lista de prospecção, eu vou procurar um contato com esse cliente para a gente começar a fazer um trabalho, certo? Então, você vai fazer isso com todos os clientes aqui aqui que você definiu que está dentro do seu perfil ideal, entendeu? Vamos olhar um outro aqui, só um último. Vamos lá, vou colocar aqui, escolas. Colégio Nossa Senhora da Luz, vamos ver. Olha, mais uma vez, olha o tamanho do prédio. Muitas pessoas, mais do que 15 aparelhos de ar-condicionado, mais que 15 aparelhos de ar-condicionado igual a problema, muitas pessoas igual a reclamação. Então, é o tipo de cliente, não funciona sem ar-condicionado, ou seja, parou de funcionar os aparelhos de ar-condicionado, ninguém quer ficar nas aulas, ninguém quer ficar na sala de aula, provavelmente vai gerar muita reclamação, como eu já falei. Então, assim, é um perfil de cliente muito interessante para contactar. Ou seja, quando você faz isso, você já elimina muita gente. Você vai em cliente certo, você vai procurar os melhores clientes na sua praça, na sua região, e você não vai ficar aí perdendo tempo com um cliente que tem uma máquina, duas, três. Mais uma vez, você pode atender esse cliente também, mas se você vai gastar seu tempo, sua energia, etc., dá o mesmo trabalho você prospectar um cliente com 50 máquinas e um cliente que tem 2 máquinas. O esforço é o mesmo, tá? Não muda. Então, é melhor você focar no cliente que vai te trazer mais resultado, um valor de contrato melhor, tá? Terceiro e último passo é o seguinte, a abordagem, né? Então, você vai pegar os seus, né, todos esses clientes aqui, você vai preencher, vai colocar ele aqui na sua lista de prospecção. É importantíssimo dizer isso, quanto mais melhor. Você não pode ligar, colocar 3 pessoas na sua lista, ligar para 3, aí você toma não nos 3 e aí você já desiste. Não é assim, você tem que, né, encher, colocar 50 contatos, 100 contatos, porque você já sabe, né, você tem que saber que você não vai fechar com 100, ok? Você vai ter que ter 100 para fechar com 1, com 2, com 3, com 5, então você tem que ter, quanto mais clientes em potencial você definiu, né, quanto mais clientes dentro do seu perfil de cliente ideal você definiu, mais chances você tem de fechar. Então você tem que ter bastante, né, se manter motivado e pau no gato, ficar trabalhando
em cima disso para conseguir o seu primeiro contrato, tá? Não adianta você achar que vai ligar para o primeiro e o primeiro, não, claro, eu quero fechar com você. Pode acontecer, mas a regra não é essa, né? A regra é você tomar mais paulada do que vir pessoas assim querendo, entendeu? Então você vai precisar definir o perfil do seu cliente ideal, achar os seus clientes, fazer uma lista de prospecção gorda, prospectar cliente todo dia. Por aqui não gasta gasolina, não perde tempo, não tem que pagar zona azul, nem estacionamentos, você não vai perder seu tempo, não vai ficar na chuva ou no sol, você vai ficar no conforto da sua casa, do seu escritório, prospectando seus clientes. E eu tenho certeza que você tem aí 30 minutos todo dia para fazer isso, tá? Dá para fazer tranquilamente isso, ok? E depois você vai ter que trabalhar em cima da abordagem, que é onde a maioria das pessoas sentem dificuldades, mas sentem dificuldades porque fazem isso da forma errada, ok? Como as pessoas fazem? Elas ligam para a empresa, olá, é da academia tal? Aqui é da academia tal. Eu quero falar com o responsável, porque eu quero oferecer um plano de manutenção e etc. E aí ele vai falar o quê? Não, obrigado, a gente já tem empresa. Não, a gente não tem interesse. Não, ele não tá no momento e etc. Então, assim, esse é o tipo de abordagem errada, porque essa abordagem é a abordagem que você está falando de você. O cliente não quer saber de você. Ele não quer saber do seu produto, ele não quer do seu serviço, entendeu? O cliente está preocupado com ele, com os problemas dele, com a vida dele. Então, o que você tem que fazer? Simplesmente olhar para esse cliente e falar, poxa, que tipo de pepino, né? Quais são os pepinos que esse cara tem, quais são os problemas que ele tem, que eu posso resolver, que eu posso ajudar. E eu vou fazer simplesmente isso. Eu vou ligar para ele e vou dizer, eu posso te ajudar em alguma coisa? Então, essa abordagem, você vai ligar para o seu cliente com um script e você vai fazer o seguinte, você vai oferecer ajuda para ele. É só isso que você vai fazer, você não vai fazer nada além disso. Você vai ligar para ele porque você sabe que ele tem um prédio lá de 1.000 metros quadrados, o cara tem 50 aparelhos de ar-condicionado, atende, tem um público circulante enorme lá no estabelecimento dele. Vamos voltar ao exemplo da academia. Você sabe que é uma academia, você sabe que é um prédio de rua, você sabe que é grande, que o lugar lota nos horários de pico, você sabe que ele tem 30 aparelhos de ar-condicionado, você sabe que o aparelho de ar-condicionado dá problema, e você sabe que essa pessoa tem problema. Então, se ele não tem hoje problema, ele vai ter problema amanhã ou vai ter problema depois. E você tem que estar próximo dele, você tem que estar perto dele para vender esse serviço para ele. Vende mais quem se relaciona melhor, ok? Então, assim, você tem que ter relacionamento com o seu cliente. Se você não tem relacionamento com o cliente, você não vai vender, ok? As pessoas não vão comprar de você. Então, você tem que ligar para essa pessoa e oferecer ajuda, tá? Então, você vai ligar para ele e vai falar assim, ô fulano da academia, tudo bom? Poxa, eu passei na sua academia, eu vi que você tem mais de 50 aparelhos de ar-condicionado aí. Você tem algum aparelho de ar-condicionado com problema? Você está precisando de alguma ajuda? Tem algum aparelho que está pingando, que não está gelando direito? Ou você gostaria de ter uma vistoria gratuita? O que ele vai te responder? Ele vai te responder duas coisas, né? Basicamente duas coisas. Ou ele vai falar, não, eu tenho um problema. Tem um aparelho aqui que está com problema, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque é o seguinte, todo mundo gosta de gente proativa, entendeu? Gente que, sabe, vai pra frente, oferece. O cara ele tem um monte de problema para resolver. Ele precisa de alguém para ajudar ele a resolver os problemas dele de ar-condicionado. E esse cara é você. Então você tem que ligar para ele e falar, olha, eu sei que a sua vida não é fácil, eu sei os pepinos que você tem, pô, deixa eu te ajudar. O máximo que vai acontecer é ele não querer a sua ajuda naquele momento. Então, se ele falar, sim, tem interesse, você vai fazer o quê? Você vai partir para a visita. Fez a visita, você vai fazer uma proposta, ou de contrato, ou de serviço avulso. Por que de serviço avulso? Porque sim, porque se você não conseguir fechar um contrato de cara, você tem que sair de lá com alguma coisa, você tem que vender alguma coisa para ele, ok? Seja uma limpeza, uma preventiva, uma carga de gás, trocar um isolante térmico, você tem que vender alguma coisa para ele. Qualquer coisa você tem que vender para esse cara, tá? Porque você sabe que você está começando um relacionamento. Então, você pode começar e fechar o seu primeiro contato nesse cliente de primeira. Mas pode não acontecer. Se não acontecer, lembre-se, ele já te abriu a porta. Ele já abriu a porta para você entrar. Então, quando você entra, você tem que aproveitar, ok? Você tem que se posicionar como um parceiro, focado nos problemas dele, em resolver os problemas dele, dentro da sua expertise, ok? E aí ele vai te ver de uma forma diferente do que simplesmente um tirador de pedido. Então, você vai, né, apresentar a proposta, fazer funil, né? Você vai fazer na sequência, você vai fazer o funil e o follow-up desse cara, ok? Alessandro, o que é o funil? Funil é o seguinte, é uma ferramenta, existem vários tipos de funil, ok? Eu estou falando de um funil de e-mail, onde você vai fazer um relacionamento com esse cliente, ou seja, basicamente você vai colocar esse cliente dentro da sua base de e-mail marketing, e aí mensalmente ou semanalmente, de acordo com a frequência que você definir, você vai mandar uma mensagem para esse cliente,
perguntando se está tudo bem com ele, se está precisando de alguma coisa, dando alguma dica, dando alguma informação, né, vendo alguma coisa que você viu de interessante na área que pode ser de interesse a ele, entendeu? Por quê? Porque assim você vai estar presente, né? E quem investe em relacionamento vende mais. Quem está próximo do cliente vende mais. Então você tem que estar próximo do cliente, porque às vezes ele até pode ter um prestador de serviço lá já prestando serviço com ele. Só que você vai chegar de mansinho ali, oferecendo, trazendo coisas interessantes para esse cliente, trazendo informação para ele, trazendo informação, conteúdo para ele, e aí vai chegar uma hora que ele vai querer fechar com você, porque ele vai te achar mais parceiro do que o outro, ok? Que simplesmente vai todo mês lá, tira um filtrinho para limpar, vai embora. Então você tem essa oportunidade. Você pode fechar de primeira, ou você vai ter que colocar ele no follow-up, ok? Mesmo que você venda o contrato e feche o contrato, coloque ele num funil de cliente, para você sempre estar mandando notícias para ele, ok? Opção 2, o cara não tem interesse. Na hora ele falou, não tem interesse, tá tudo beleza, tô com pressa, etc. Você vai fazer o seguinte, você vai falar, poxa, posso pegar seu contato, e você pode pegar o meu contato. Se você tiver algum problema de ar-condicionado, você pode me ligar? Sim. Aí você vai pegar o e-mail e o telefone dele. E você vai colocar ele no seu funil também. Por quê? Ele não comprou, ele não quis nada de você, não quis nem sua visita, ele não quis sua ajuda, mas você sabe que ele é o seu perfil de cliente ideal. Então você pode não fechar nada com ele agora, mas você pode fechar com ele amanhã ou depois, tá? Você sabe que ele tem 15 aparelhos de ar-condicionado. Você sabe que quem tem ar-condicionado tem problema. Você sabe que em algum momento, aquele ar-condicionado que funciona o dia todo naquela academia vai pingar água, vai cheirar mal, vai parar de funcionar, vai queimar um capacitor, se for central, vai desarmar a contatora. Você sabe que vai ter um problema, ok? Um disjuntor vai desarmar. Você sabe que vai acontecer alguma coisa em algum momento. E quando acontecer isso, adivinha de quem que ele vai lembrar? De você. Por quê? Porque todo mês você manda um e-mail para ele. Cada 15 dias você manda uma mensagem para ele. Você está sempre mandando e-mail perguntando se ele precisa de alguma coisa. E o cliente vai ligar para quem está mais perto dele. Para quem ele lembra. Para quem já está no subconsciente dele. Então você tem que investir em relacionamento, tá? Colocar esse cliente no funil e fazer esse trabalho, porque você vai ver que isso aos poucos você vai ver que você vai conseguir, vai começar a ter resultado. Mais uma vez, não adianta fazer em uma pessoa, não tive resultado e vou embora. Não é assim. Você precisa ter uma rotina de prospecção diária, entendeu? Ir fazendo isso dia a dia, porque todo dia cada vez que você fizer, você vai ficar melhor, você vai melhorando diariamente com a prática, e aí você vai ver que com o tempo você vai gerar resultado, entendeu? Se o cliente tem o seu perfil ideal, não tem nenhum motivo para ele não ter um contrato de manutenção com você. Que tipo de contrato que você vai fechar? Mensal, semestral, trimestral, anual, PMOC e etc. Isso é outro capítulo, ok? É outra coisa. Então vamos lá, revisando. Primeira coisa, você vai definir o seu perfil de cliente ideal, ok? Melhor critério que tem é você definir o cliente que não vive sem o seu produto, ok? Porque se ele não vive sem o seu produto, quando ele está sem produto, ele precisa de você. Mínimo de 15 aparelhos, ok? Você pode colocar um mínimo menor, você pode colocar 10 aparelhos, se você quiser, dependendo de como é a sua praça, ou você pode até aumentar, o que você quiser é delimitar ainda mais o seu perfil de cliente, ok? Porque você sabe, quanto mais aparelhos, mais problema tem. Tem aí entope, dreno, mau cheiro, gela. Mínimo de 30 pessoas no local, quanto mais pessoas melhor, porque tem mais reclamação. Num raio de 15 km para você conseguir otimizar o seu custo operacional, atender mais clientes num tempo menor, gastar menos com combustível, com hora de funcionário e tudo mais. Então, nesse critério aqui, eu considero esses uns bons segmentos, tá? Academia, escola, escritório, clínica médica com alta circulação de pessoas, lojas de shopping, farmácias de manipulação, deixa eu ver o que mais. Tem muitos outros clientes que não funcionam. Restaurantes, ou seja, tem vários lugares que é interessante trabalhar, tá? Depois você vai usar o Google Maps, fazendo a pesquisa no bairro que fica dentro da região que você quer atender, e depois você delimita aquela região e começa a pesquisar os segmentos e vai entrar de um em um
de preferência olhando o ambiente interno e o ambiente externo, porque você já tem uma ideia se aquele cliente tem perfil para ser seu cliente ou não, tá? E por último, você vai fazer a abordagem. Você vai oferecendo ajuda, perguntando se ele tem algum problema, se ele está precisando de alguma coisa, né? E tentar agendar uma visita para mandar uma proposta. Se não conseguir fazer isso, você vai colocar esse cliente seu num funil para você fazer o follow-up dele, tá? Seguinte, no final do vídeo eu tô deixando um link, tá aí na descrição, num botão, você procura aí embaixo, um link para você fazer o download da planilha de prospecção, ok? Gratuito, é só clicar lá. E para quem baixar a planilha, amanhã eu vou mandar um link com um outro vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre essa parte de tipos de contrato que dá para comercializar de acordo com o tipo do cliente. Contrato mensal, trimestral, semestral, contrato PMOC, ou seja, a legislação, a gente vai falar um pouco sobre isso, ok? Junto também com essa questão de preço, quanto é que dá para cobrar, como é que faz para chegar no preço, você dá algumas ideias de como você faz isso. Depois eu vou mandar um outro vídeo te mostrando como é que você monta uma proposta de prestação de serviços. E depois eu vou te mandar um outro vídeo também com como você monta esse funil de e-mail. Clica aí e se inscreve para você receber esses outros vídeos. Eu só vou mandar esses vídeos para quem se inscrever, baixar esse material gratuitamente. E aí você vai receber esses outros vídeos e a gente vai, tenho certeza que você vai conseguir, depois de assistir todos esses vídeos, tenho certeza que você vai conseguir, com certeza, fechar aí o seu primeiro contrato de manutenção. Obrigado por ter assistido, obrigado pelo seu tempo. Clica no link aí embaixo agora para baixar o material. Valeu, até a próxima.